Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Eu quero entender. Abre os meus olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é sobre justiça de Deus. E eu comecei falando esse tema lá na rádio, terça-feira, com o Bruno. Na próxima terça-feira nós vamos voltar a falar novamente. E hoje eu quero falar também. E terça-feira nós vamos fazer um resumo na rádio desse culto de hoje, que é em cima de umas perguntas e respostas. Está na mesma linha do que está lá para a rádio. Porque muitas pessoas ainda não têm essa compreensão de ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Talvez se eu perguntar aqui, você é justo? Acredito que a maioria vai dizer, eu não sou não. E precisa abrir o entendimento para entender o que é ser justo diante de Deus. Até porque, irmãos, só é salvo quem for justo. Amém? Se não for justo, não tem como ser salvo. Porque no reino de Deus só entra justo. Amém? Aí o negócio ficou mais delicado, não foi? Mas Deus ele é tão bom que Ele criou um meio para nos justificar. Porque Ele sabia que a gente não tinha a condição de nos justificar diante de Deus. De sermos justos. Amém? Se a salvação fosse por você ser 100% certo. Olha aí os instrumentos aí, por favor. Vou botar aí os instrumentos. Oi? Glória a Deus. Então, se nós fôssemos ganhar, receber, na verdade, a salvação pelos nossos próprios esforços, por praticarmos todas as leis dadas, todos os mandamentos, nós estávamos ferrados, irmão. Você consegue fazer 100%? Seja sincero consigo mesmo. Consegue? Ninguém consegue. Né? Nessa jornada, todo mundo vai cometer pecado. Todo mundo vai falhar. Então, se fosse dessa forma, nós estávamos selados à condenação eterna do inferno. Diga, mas graças a Deus, Ele criou um meio, através do seu Filho Jesus, para que nele, Ele me desse essa condição de ser justo diante dele. Lê comigo aí 2 Coríntios 5, 21. Abra aí na tela. Eu preciso que você tenha bastante atenção, irmão. Porque se você não tiver atenção, você não vai conseguir entender o que o Espírito Santo quer falar com você. E eu fiz um desafio no culto passado. Eu disse, se essa mensagem não mudar a sua vida, você não precisa ir mais numa igreja evangélica. É porque eu tenho convicção que se você receber de coração, vai mudar a sua vida. A Bíblia diz algo muito esclarecedor, irmão, em 2 Coríntios 5, 21. E eu quero que você leia comigo, com bastante atenção. Aquele, está na tela aqui, ó. Eu não quero nesse momento ninguém distraído, viu? Se tiver distraído, eu vou parar o culto. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é essa pessoa que não conheceu o pecado? Jesus. Vocês concordam? Amém. Foi o único que não conheceu o pecado, porque ele não pecou. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Ele quem? Está falando dele quem? Está gravando aí, tá? Ele quem?
Não, irmão. Deus. Quem não conheceu o pecado? Aí diz, ele o fez. Ele quem? Deus o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós. Diga assim comigo, Deus pegou Jesus e fez Jesus pecado em meu lugar. Está na Bíblia ou não está? Ele fez pecado por nós para que nele quem? Em Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dá um glória a Deus, irmão. O que é que esse texto está dizendo? Que Deus pegou Jesus, fez dele pecado, porque ele não pecou, mas fez dele pecado, por mim e por você, para que por meio dele nós nos tornássemos justos diante de Deus. Você está entendendo? Agora vai lá para Gálatas 3,13 e veja o que a Bíblia diz em Gálatas 3,13. Tem que prestar atenção. Eu quero que você saia com bastante entendimento aqui. Diz assim, leia comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a lei? As obras, as práticas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não foi dado as leis, os mandamentos, os 10 mandamentos, todas aquelas leis que foram dadas no Antigo Testamento. Amém? Deus deu aquelas leis para que o homem praticasse aquelas leis. Vamos substituir a palavra lei por regra. Deus deu as regras, pode deixar o versículo. Deus deu as regras para o homem praticar as regras. Está escrito, o que eu estou falando tem versículo bíblico. Mas eu vou adiantando. Aí Deus deu as regras e disse assim ao homem, vocês precisam praticar as regras para vocês alcançar o benefício da salvação. Só que Deus sabia que o homem não conseguia praticar as regras. Ele tentava, ele se esforçava, mas escorregava. Me diga aí um homem de Deus do Antigo Testamento que você admira. Quem pode dizer? Moisés. Quem pode dizer outro? Pedro. Quem pode dizer outro? Hã? Pedro é do Novo. Hã? Peraí, está misturando aqui. José do Egito. Agora olha para esses homens de Deus. Moisés assassinou um homem. Bateu na pedra quando Deus disse que não era para bater, com ira, com ignorância. Não foi? Sansão se envolveu com meio mundo de mulher. Davi destruiu um casamento e ainda botou um homem na frente da batalha para morrer. Entendeu? Não foram grandes homens de Deus? Foi ou não foi, igreja? E todos eles não conseguiram cumprir as regras. Eles se esforçaram. Eles deram o máximo, mas não conseguiram. Quando Deus deu as regras, foi para dizer assim, você, ó homem, ó mulher, nunca será salvo por sua própria justiça. Vou traduzir melhor. Você, homem e mulher, nunca será salvo por seus próprios esforços. Eu vou mais longe. Quem lembra daqueles homens que quando é na Semana Santa, eles pegam um chicote, quem já viu isso? Tem algum negócio que representa um chicote aí? Não cabe, dói, Bruno, tá doido, é? Eu não sei se vocês já viram na Semana Santa uns homens que eles
se autoflagela. Quem já viu? Que ele sai. Agora é com chicote. E vai para a igreja. E as costas ficam toda arrombada, toda cortada. Quem já viu? Eles acham que serão aceitos diante de Deus porque eles estão fazendo aquilo. Não vai. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu vou subir no cruzeiro e vou fazer promessas para Deus, para tentar convencer Deus. Eu quero te convencer. Eu vou dar muito dinheiro à igreja para tentar ser aceito por Deus. Quem está entendendo? Eu vou ficar de joelho em cima de milho. Porque para ver se pagam metade dos meus pecados. O homem tentando chegar até Deus pela sua própria justiça. Mas pela sua própria justiça, ninguém será aceito diante de Deus. Quem está entendendo isso? Porque quando Deus deu as regras, Ele deu para provar que nós, ser humano, não conseguíamos a salvação por nossos próprios esforços. Nós tentava, fazia, errava. Tentava, fazia, errava. E Deus deu a regra, ou as leis, ou os mandamentos, para provar que todo ser humano precisa de um Salvador. Dá um glória a Deus, igreja. Olha para seu irmão e diga, agora é um Salvador. Não é dois, não. É um Salvador. Um Salvador. E quem é o seu Salvador? Lembra 2 Coríntios 5, 21? Coloca novamente, depois volta para esse versículo. Leia comigo, depois nós vamos voltar para esse versículo. Leia comigo em voz alta. Aquele, ou seja, Jesus, né? Que não conheceu pecado. Ele fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fomos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou aceito diante de Deus por causa de Jesus. Está entendendo? Pastor, então agora, eu não preciso, agora eu posso viver de todo jeito, né? Eu vou pecar, que Deus me aceita de todo jeito. Epa, não é por aí não, viu? Não é o caminho não. Uma vez que nós fomos aceitos diante de Deus por meio de Jesus, no momento que nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, que nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, a natureza dentro de nós é mudada. Quem está entendendo? Amém. E uma vez que essa natureza é mudada, a natureza ruim sai, a natureza de Deus entra, e desse momento em diante, eu vou produzir os frutos que agradam a Deus. Quem está conseguindo entender, irmão? Agora volta lá para Gálatas 3:3, lê comigo aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, das regras, porque não era que as regras fossem ruins, não era boa, a lei era boa, mas Ele me resgatou por quê? Porque quem não conseguisse praticar as regras seria punido. Quem está entendendo? Então Cristo veio e nos resgatou das punição, da maldição da lei. Agora lê comigo. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Diga, Cristo se fez maldição em meu lugar. Sabe o que é isso, irmão? Quem sabe? É a obra da substituição. Ele foi no meu lugar para eu não ir.
Ele desceu ao inferno para eu não ir. Quem está entendendo? Só que ao terceiro dia, Deus tirou ele de lá, porque Jesus não pecou, não cometeu pecado, mas carregou o pecado da humanidade, não era justo ele estar lá, e Deus ressuscitou, e hoje ele está à direita de Deus. Mas ele nos substituiu. Amém? Você está entendendo? Amém. Fazendo maldição em nosso lugar. Agora, onde foi que Jesus se tornou maldito? Naquela cruz, irmão. No momento que ele foi levado à cruz, lê aí, ó. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Segundo a lei, todas as pessoas que fossem crucificadas, ela era amaldiçoada. Lá naquela cruz. Eu vou dizer, isso é sério. Lá naquela cruz. Você se lembra daquele momento que Jesus disse assim, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava recebendo o pecado da humanidade. E Deus não suporta pecado e Deus virou o rosto para Jesus. Você está entendendo? Amém. Naquele momento, ele se tornou maldito, nos substituindo. Amém? Tomando o nosso lugar, para que através dele eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo. Em outras palavras, o que o Senhor quer dizer com isso? Olha aí para seu irmão e diga, sabe o que eu quero? Sabe o que é? Topa aí, seu irmão, sabe o que é? Deus em Cristo justificou aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador. Dá uma glória a Deus mais forte, igreja. Olha de novo para seu irmão do lado, diga, as suas obras nunca vão convencer a Deus. Por mais que você faça, e deve fazer, porque todo crente nasceu para fazer boas obras. Eu não estou sendo contra as boas obras. Os crentes devem praticar as boas obras, porque nasceu de novo. Mas as suas boas obras não vão convencer a Deus para te aceitar no reino dele. A única forma de você ser aceito diante dele é por meio de Jesus. Você está conseguindo compreender isso? Pastor, diga, pastor. Como é que eu posso ser aceito diante de Jesus? Tudo começa. Coloca aquela tela aí, Isaac. Tudo começa. Eu vou te mostrar onde é que começa. Onde a tua vida é transformada. Onde é que tem que... Você já viu falar no nome chamado caixa preta? O que é caixa preta? É isso. Né, Lucas? Caixa preta é uma caixa que tem no avião. Que quando o avião cai, eles precisam entender qual foi a causa que derrubou aquele avião. Existe uma causa, porque eles têm que encontrar aquela caixa preta onde o avião caiu para ouvir toda a gravação, todos os registros, para entender o que foi que derrubou aquele avião. Qual foi a falha? Se foi uma pane elétrica, foi uma falha humana. Pela caixa preta eles conseguem identificar o problema. A caixa preta foi a solução de muitas pessoas que não estão morrendo hoje viajando de avião, viu? Porque eles começaram a aperfeiçoar os próximos aviões por causa da caixa preta. Entendeu? Então, eu posso dizer que a caixa preta é o íntimo do avião. É o principal. É o amargo. É a caixa preta. Glória a Deus. Fica com esse pensamento. Caixa preta, diga caixa preta. Agora olha para essa tela. O ser humano ele é composto de espírito, pode falar comigo, espírito, alma e corpo.
Amém? Eu pensava antigamente que a alma era a mesma coisa de espírito. Não. A alma é a razão, a mente, as emoções, é o intelecto. Amém? O espírito, vamos dizer que é a caixa preta. O amargo. O ser espiritual. A verdadeira pessoa. Lembra que Tiago disse aqui? Se você morrer, o corpo cai, o espírito ou sobe para o paraíso ou desce para o inferno. Se for salvo em Cristo, sobe para o paraíso. Se não for, desce para o inferno. Então o espírito é a caixa preta. A alma é os sentimentos. E o corpo, todo mundo já sabe, é o corpo. Vocês estão entendendo isso? Jesus certa vez disse a Nicodemos, eu vou precisar da ajuda de Tiago agora. Chega. Abra aí junto comigo. Isso é uma ilustração que vai te ajudar a compreender onde você se torna justo diante de Deus. Eu preciso entender isso. Você não pode partir dessa terra sem entender isso. Isso é importante. Amém? Coloca João capítulo 3, versículo 1. E lê junto comigo. Eu quero que você preste atenção nesse diálogo que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Passagem muito conhecida. Essa passagem, Nicodemos era podemos dizer, um grande religioso da época. Fazia parte da sinagoga. A sinagoga era a igreja. Quem está entendendo? Estou falando com bastante cuidado, porque eu quero que você entenda. E ele fazia parte, ele era membro da igreja. Ele era um dos principais da igreja. E ele foi ter com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo seguinte. Versículo seguinte. Este de noite, Nicodemos de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era ele dialogando com Jesus. Jesus vem em Nicodemos e dá-lhe uma tacada. Agora imagina um membro, presta atenção, de uma igreja e era cotado como um dos chefes, um dos grandão. E Jesus diz para esse membro da igreja, no versículo 3, olha o que Jesus disse a Nicodemos. Lê comigo. Todo mundo, já. Em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que foi que Jesus disse ao membro da igreja, na sinagoga, um dos principais, cotado à salvação? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você sabia que pode ter muita gente aqui dentro da igreja que não passou pela experiência do novo nascimento? E o que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento é o que vai me colocar como justo diante de Deus. É esse novo nascimento que me dá acesso para eu ser aceito por Deus. Coloca lá o homem trino. Novamente a foto. E esse novo nascimento acontece aonde? Lá no Espírito. Jesus disse, se não nascer de novo. Vai, diz comigo. Se não nascer de novo. Ninguém consegue mudar de vida por seus próprios esforços. Tem que mudar dentro. Topa no seu irmão aí, diga, tem que mexer na caixa preta. Diga, só Deus tem esse poder de mexer na sua caixa preta. Só Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, uma mula pode ser um cavalo. Agora um cavalo de corrida, está aqui, cavalo de corrida.
E o cara diz assim, pronto, eu tenho uma mula, você tem um cavalo de corrida, mas o cavalo de corrida se machucou, eu empresto minha mula para ele correr. Vai dar certo? Não. Ele vai ficar empancado lá, sem querer sair do canto. Porque mula é mula. Cavalo é cavalo. Só exemplificando. Imagina que não houve mudança de natureza dentro de você na caixa preta. Com todo respeito, não me leva a mal, nem saia me criticando. Você ainda é uma mula. Me perdoe, viu? Eu vou tentar ser um cavalo, eu vou botar força para ser um cavalo. Não consegue. Quem está entendendo? A não ser que Deus faça um milagre. Por isso que Jesus disse a Nicodemo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse, mas como é esse troço? Essa linguagem é linguagem Alberto Soares, o RS. Como é esse negócio? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Aí eu imagino Jesus, Jesus lá. Eita, Nicodemo, não tem jeito para tu não. Isso é na minha versão, viu? Linguagem RS. Jesus estava dizendo, se não mexer na caixa preta, tu vai para o inferno. Como assim? Eu não estou indo para a igreja, eu levo a Bíblia. O pastor prega, eu presto atenção, eu fico até duro assim. Eu levanto a mão para cantar. Se não mexer na caixa preta, vai para o inferno. Mas eu estou dando dízimo. Se não mexer na caixa preta, vai para o inferno. Eu não perco nenhum culto, eu fiz até uma promessa para ler a Bíblia todinha. Se não mexer na caixa preta, vai para o inferno. Seu esforço é inútil diante de Deus. Deus fez isso para mostrar a mim e a você que nós precisamos de um Salvador. Sabe aquele louvor que todo cantava? E eu me emocionava. Vem aqui para o teclado antes. Segundo louvor, o refrão que todo cantava. Eu não sei se eu sei cantar. Vem aqui, todo. Me ajuda aí. Só o segundo refrão. Quando dizia, bota aquela letra do segundo refrão, quebrando o abismo. Olha essa letra. Se identificou com tudo que ia ministrar e eu me chorava. Canta esse refrão todo. Quebrou o abismo entre nós, me revelou. Segura aí, deixa eu ouvir o teclado. Presta atenção, ó. Quebrou a... Começa do comecinho, aí nós chega lá. Começa. Do começo, Isaac. Presta atenção, pode deixar a letra que eu quero que a igreja cante. Olha, essa era a nossa condição antes de mexer na caixa preta. Essa era a nossa condição. Tão perdido eu estava antes de mexer na caixa preta. E tão distante de ti. Estão entendendo isso? Os meus pés cansados, era você lá, ó, separado de Deus, sem ter pra onde, sem ter, desiludido, sofrendo, separado de Deus. Mas em meio ao campo, a voz do Espírito Santo vem para nos alcançar. A sua voz me chamou, me tomou em seus braços e Deus começou a trabalhar. E me tomou Aleluia. Em seus braços. E agora, filho, eu sou. Filho, eu sou. Por quê? Presta atenção no refrão. Porque aconteceu
aconteceu um milagre. Olha o que Deus fez. Quebrou o abismo que estava separando você de Deus. Foi quebrado o abismo. Seu amor me aproximou e me resgatou e me aproximou. Quebrou o abismo entre nós. me revelou. Segura, segura. Presta atenção. Cadê o copo? Continua tocando aí, Anderson. Quando Deus fez Adão, olha para esse copo. Imagina que essa taça representa o homem, Adão. Entendeu? Imagina que a água representa o espírito humano morando dentro do corpo. Olha, bem limpinho, né? Cristalino, perfeito. Porque quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. O homem feito do barro passou a ter vida por causa do espírito humano. O espírito era perfeito. Não havia defeito, não havia pecado. Parte de Deus habitava no homem. Habitava em Adão. Parte de Deus estava lá dentro dele. Quem está conseguindo compreender? Deus tinha feito Adão para ele adorar a ele e para servi-lo. Cuidar do jardim. O diabo já tinha se rebelado no céu, já tinha sido expulso. A Bíblia diz que o diabo enganou uma terça parte dos anjos. E agora o diabo queria implantar o seu reino na terra. O diabo tinha ciúme do homem. Sabe por que o diabo tinha ciúme do homem? Porque Deus, quando fez o homem, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para seu irmão e diga: ei, você é a imagem e a semelhança do Criador. Aleluias. Quem é pai e é mãe sabe o amor que a gente tem pelos nossos filhos. E é porque a gente é falho. Aleluias. Agora imagina Deus que não tem falha. Imagina o cuidado, eu vou dizer até ciúme de Deus tendo ciúme da gente. Ciúme bom. De cuidar, epa, não toca nele não. Eita Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem visto cada lágrima derramada sua. Nunca diga, o Senhor não está me ouvindo, está sim. Em Cristo você foi feita a justiça de Deus. O louvor diz que o abismo foi quebrado. Quando Adão pecou, aquela presença tinha perdido. Saiu a presença por causa do pecado. Adão correu rapidamente, se escondendo de Deus, nu, reconheceu que estava nu, mas aquela nudez não representava a nudez física, não. Era uma nudez de reconhecer o mal, o que é errado. Só a nudez física não. Era a vergonha. O pecado traz vergonha. Humilha. O mundo humilha. As pessoas estão sendo humilhadas lá fora. Quem se afasta da presença está sendo humilhado lá fora. Sabe aquela parábola que o pai fica com os braços abertos, que o filho se desvia e vai para o mundo, e todo dia eu imagino o pai indo lá, deixa eu ver se ele está vindo. Aquele pai representava Deus. Sabe, quando ele se depara com os porcos, vai comer lavagem,
Ele diz: eu vou voltar para casa. Glória a Deus. E ele volta. Quando ele chega lá, ele não encontra um pai raivoso, não. Furioso. Você não quis ir para o mundo. Ele encontra um pai com braços abertos. Ele está vindo. Eu imagino o pai correndo para abraçá-lo. Sabe? E eu imagino o pai, porque está escrito na Bíblia, dizendo: faz uma festa, mata o melhor que tiver aí, porque nós vamos fazer um grande churrasco, porque aquele filho que estava morto reviveu. Adão, quando ele pecou, que ele se apartou, ficou envergonhado, a Bíblia diz que ele correu, pegou uma palmeira, não sei, alguma coisa lá, como parte da planta, e fez como uma coberta para tentar se cobrir com a vergonha. Aquela coberta representava ele tentando se aproximar de Deus com as suas próprias mãos, suas próprias forças, mas Deus não ia aceitar ele com isso, não tinha como. Aquilo que eu lhe disse: Deus não vai aceitar você porque eu não mato, eu não roubo, isso é obrigação nossa, mas você não só será aceito por causa disso, não. Você precisa nascer de novo. A caixa preta precisa ser mexida aí dentro. Deus não aceitou Adão. Sabe o que Deus fez? Sacrificou um animal. Aquele animal representava quem, irmão? Tira a pele do cordeiro, não diz qual é o animal, tira a pele do animal e faz vestimenta para o filho dele, que é Adão, mesmo corrompido pelo pecado, e cobre ele. Imagina Deus ali cobrindo ele. A vida de Deus não estava mais nele, porque quando Adão pecou, aconteceu isso. Coloca aí, Tiago. O espírito dele morreu. Deixa eu mexer aqui com o dedo. Não nada não, né? O espírito dele morreu. Ele morreu. Ou seja, a presença, a vida de Deus não estava mais nele. Entendeu? Aí Deus já tinha a solução para resolver esse problema. Eles matavam animais, eles sacrificavam, eles faziam tudo para tentar ser aceito diante de Deus. Tinha algumas ofertas que subiam com um aroma suave diante de Deus, mas não tinha condição, não tinha força para Deus salvar. Porque era como se eles fossem mula e precisavam ser cavalo. Eles precisavam mudar interiormente. Aí Deus vai e cria um meio. João 3,16. Abra aí João 3,16. Se der errado, a culpa é de Tiago. Tomara que não dê errado. Lê em voz alta comigo, vai. Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sabe a irmãzinha lá, irmãzinha que vem do Mucambo para congregar com a gente? Ela não sabe, eu acho que ela sabe ler, não sabe? Não sabe ler não, né? Mas ela nasceu no meio de outra religião. Todo mundo na família dela, a maioria é contra, mas ela está aqui. Por que ela está aqui? Raciocina, pensa. Porque como é que pode uma pessoa que não sabe ler, me ver pregando, vem para frente, entrega a vida a Jesus do nada? Como é que é isso? É porque Deus foi lá no espírito dela. Observou a intenção, o arrependimento do coração. E Deus mexeu na caixa preta. Porque todo ser humano depois de Adão nasce, cresce, vai entender o que é certo e errado, vai cometer o primeiro pecado e vai morrer.
Porque uma criança não nasce morta espiritualmente, nem tem condição. Ela nasce num ambiente de pecado, mas ela não pode ser morta, porque ela veio diretamente de Deus. O espírito dela, a caixa preta dela é nova criatura. Se ela morrer, ela vai para o céu. Não tem isso de morrer pagão. Mas quando ela conhecer o pecado, saber o que é certo e errado, ela vai cometer o primeiro pecado. E aquela água branca, que era o espírito dela, ficará suja. Agora lê comigo novamente em voz alta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? E quando você, Romanos 10, versículo 9, coloca aí rápido. A Bíblia diz o caminho para Deus mexer na caixa preta, seu espírito humano. Lê comigo, vai. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás quando há um arrependimento genuíno, quando há um encontro com Deus, o Espírito Santo vem para resolver o problema. Vamos imaginar que aqui é você morto espiritualmente, tentando, se esforçando. Eu vou ser perfeito, Senhor. Eu vou ser perfeito porque o Senhor vai me salvar. Senhor, eu vou fazer tudo como... Não consegue. Vai, escorrega. Irmão, e por mais que a pessoa tente, vê se não é assim. Quando você diz, eu vou jejuar. Irmão, dá uma fome da molesta. Eu não sei o que é isso não. Quase que eu quebro o jejum de manhãzinha. Esse eu vou botar lá no grupo. Eu vou mudar meu jejum. Vontade de comer do cão. Misericórdia. Mas assim dá show. Quase que eu quebro. Porque quando a pessoa diz, eu não vou fazer, aí dá vontade de fazer. Quando Deus deu as regras, parece que a gente endoidou. Todo mundo pecando, virando viado, tá tudo de cabeça para baixo agora. Virou. Tá tudo. Perdão, irmão, desculpa aí. Saiu aí, não tem uma fala não. Mas Deus disse, olha, eu tenho uma solução, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu vou transformar. Eu tenho uma fórmula para mexer na sua caixa preta. E o caminho é Jesus. Você quer? Aí ele vem. Vai dar certo, Tiago. Uma pregação dessa não der certo. Você me perdoa, porque pela... eu disse, vai dar certo. Aí Tiago disse, mas o suco é escuro. Amém. Vai orando em línguas aí. Aí Deus vem e mexe na sua caixa preta e faz você uma nova criatura. Não bota ali não para eu não beber, viu? Aí, quando eu ouvir aquele louvor, coloca o louvor novamente. Quando eu ouvir o louvor, fica de pé para mexer um pouquinho as pernas. Quando eu vi esse louvor, meu Deus do céu, foi isso que aconteceu. O abismo. Por causa do pecado havia um abismo que me separava de Deus. Irmão, quando eu comecei a entender essas coisas, isso não faz eu ficar desejando pecar, não. O amor de Deus, eu me apaixonei de uma forma tão grande por Deus, que eu desejo agora acertar. Mas quando eu erro, eu não me condeno, eu peço perdão a Ele. Porque se eu errar, não vai me tirar da condição de justiça mais. Entendeu? Porque se eu errar, eu errei porque escapuliu. Igual a chave, escapuliu. Não foi porque eu quis, escapuliu aqui. Eu me estressei, escapuliu.
Sabe aquele negócio todo dia eu fazia. Oh Deus, perdoa pelos pecados, Senhor, me perdoa. Eu ia dormir com medo de não ser arrebatado. Eu dizia, oh Jesus, me perdoa. Eu ficava pensando, mas eu pequei em quê? Mas eu já ficava pensando, mas eu devo ter pecado em alguma coisa. Me perdoa pelos pecados que eu não sei. Era um pavor. E os que eu vou cometer, misericórdia. Eu fui já justificado por Deus. Você foi justificado, irmão. Deus te dá essa condição de você ser aceito diante dele. Havia um abismo no passado que te separava de Deus. Mas esse abismo foi quebrado por meio de Jesus. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou e me aproximou. Quebrou o abismo. Está quebrado o abismo. Você foi conectado de novo com Deus. Seu amor e me resgatou e me aproximou. E nem a morte, Canta, vai. e nem a vida, e o poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida. nem a vida, e o poderes vão nos separar. E nem a morte, Canta, vai. e nem a vida, Levanta a mão e declara, vai. e o poderes e vão me separar. E nem a morte, e nem a vida, e o poderes vão nos separar. Foi quebrado o abismo. A conexão voltou. Você foi aceito diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Escuta. Se tiver alguém aqui que precisa essa noite, que Deus venha mexer na caixa preta. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser aceito diante de Deus, não por suas próprias forças, mas por aquilo que Deus fez em Cristo. Eu te convido agora, só levantar a sua mão. Se tiver alguém aqui, eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Deus mexa na caixa preta. Eu quero. Só fazer assim, faça só assim. Tem uma irmã ali, eu quero uma diaconisa perto dela lá. Sei que tem mais gente aqui, ó. Vai uma diaconisa lá rápido. Aleluias. Sei que tem mais gente aqui. É o caminho, é você ser aceito diante de Deus. Não é a placa da igreja que vai fazer você aceito diante de Deus, não, viu? Não é o lugar que você congrega, não. É Cristo. É a condição que Ele vai te dar de ser justo diante dEle. Ele vai apagar o seu passado, os pecados, lançará no mar do esquecimento e não existirá mais. Traga ela aqui na frente, por favor, traga. Aleluias. Não precisa ter medo não, venha, só ela vai lhe acompanhar. Ela lhe ajuda, venha. Então,
Deixa ela à vontade. Vai lá, Daniela, vai lá. Não importa se ela está lá ou está aqui. Se ela entregar a vida, é o que vale. Tem mais alguém? É o caminho, viu? Não tem como mudar fora se Deus não mudar dentro. Se não mudar dentro, não muda fora. Como é que vai começar a clarear as coisas se não mudar dentro? Se você não quiser vir à frente, não tem problema, mas só levantar a mão, faz como ela. Eu queria que Daniela orasse com ela a oração de confissão. Aleluias. Tem mais alguém? Lavou o copo de água. Pede para alguém passar uma aguinha lá. Tem uma limpa lá em cima. Deus está fazendo uma obra. E talvez seja alguém aqui que esteja afastado, se desviou e precisa se reconectar novamente. Se você está aqui, se você é essa pessoa, levanta a sua mão, irmão. Se ela está fazendo algo, se for no coração, se houver arrependimento, Deus vai mexer na caixa preta dela, o Espírito humano. Eu queria bem rapidinho os diáconos. É Santa Ceia. Nós vamos distribuir a ceia. Pastor, eu posso tomar ou não posso tomar a ceia? Irmão, isso é algo particular seu. O que dá a liberdade de você tomar a Santa Ceia é você ser uma nova criatura. Se você já fez essa confissão, se sua vida é de Deus, se você entregou sua vida a Jesus, você está em plena condição. Se Deus te aceitou como justiça dele, como justo, por que ele vai te impedir de você tomar a ceia? Lembrando que a ceia é algo natural, mas que se torna espiritual para curar e manter nossos corpos firmes e fortes. Aleluias. Obrigado, Jesus. Canta, pode cantar. Enquanto eles distribuem a ceia, vamos cantar. E me aproximou.
meu Deus. Às vezes a pessoa é nascida de novo, mas fica com medo de tomar a ceia. Eu não vou tomar, não. Isso é justiça própria, irmão. O que é justiça própria? É você tentando ser aprovado diante de Deus. Você não é aprovado diante de Deus por você, não, irmão. É por Cristo. Então, por que tem alguma coisa te condenando de tomar a ceia, de participar da ceia do Senhor? Levante para cima. Diga obrigado, Jesus, porque esse pão me dá saúde, força física.